A minha luzinha ali do lado apagou, eu estou acendendo uma nova luz para vocês. Pois bem, como eu estava dizendo aqui, né? O Paulo Gonet Branco pediu o arquivamento, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ele pediu o arquivamento da denúncia apresentada, na verdade, do pedido de indiciamento apresentado pela Polícia Federal envolvendo Jair Messias Bolsonaro no caso da vacinação. Isso incomodou muita gente, inclusive a mim. Eu fiz um vídeo ontem falando sobre o Matheus Leitão, filho da Miriam Leitão, e como é que ele é um jornalista que escreve mal e que pesquisa pouco sobre o que escreve. E ele, para poder defender aqui o golpismo do Bolsonaro e tentar passar um pano pro bolsonarismo, ele insinua que o Paulo Gonet e o próprio ministro Fux teriam mandado um recado para o ministro Alexandre de Moraes, porque Gonet produziu aqui uma decisão, né, segundo o próprio Matheus Leitão, filho da Miriam Leitão, que segundo o próprio Paulo Gonet, a ausência de elementos que justifique, palavras aqui do Matheus Leitão, né, melhor, do Paulo Gonet, replicados aqui pelo Matheus Leitão, a ausência de elementos que justifiquem a responsabilização de Jair Bolsonaro. Segundo o Matheus Leitão, isso aqui era muito ruim, porque era prova que talvez aquilo que o ministro Alexandre de Moraes esteja fazendo ou querendo fazer não é algo correto e que esta decisão seria uma derrota para o ministro Alexandre de Moraes. Eu citei para vocês aqui, inclusive, quando eu fiz esse vídeo ontem, que na minha análise tinha materialidade sim por vários motivos. Primeiro, o Bolsonaro, a impressão do cartão de vacinação foi feito dentro do Palácio do Planalto, onde estava ali o Mauro Cid. Os dados de acesso ao Conect SUS foi inserido pelo Mauro Cid, que tinha os dados do Bolsonaro, e foi feito um cartão para ele e para a filha dele. Então tudo bate. O horário do acesso que estava lá o Bolsonaro e o Mauro Cid, a impressão do documento, mas segundo o Paulo Gonet, os elementos não justificam a responsabilização, porque supostamente o Gonet estaria procurando uma prova de que o Bolsonaro teria utilizado o cartão de vacinação ao ingressar nos Estados Unidos da América. E vocês vão lembrar que naquela altura, como ele era uma autoridade ainda, já que ele fugiu do Brasil ainda no dia 30 de dezembro de 2022, ele não era obrigado, se não me falha a memória, a apresentar tal documentação lá nos Estados Unidos da América. E aí o que é que teria incomodado a Polícia Federal? O que incomodou a Polícia Federal, porque ainda no ano passado, o Paulo Gonet tinha dito que queria entender mais sobre o que estava acontecendo e aí pediu mais investigação sobre o cartão de vacina. Paulo Gonet quer saber se o ex-presidente apresentou o certificado aos Estados Unidos. Material publicado na Agência Brasil, assinado pelo André Richer. E aí traz aqui, ó, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu nesta terça-feira, dia 23, à Polícia Federal o aprofundamento das investigações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso da fraude em certificados de vacinação contra a Covid-19. No mês passado, Bolsonaro, seu ex-ajudante de ordens Mauro Cid e mais 15 acusados foram indiciados pela Polícia Federal após o indiciamento. O inquérito foi enviado para a PGR decidir se uma denúncia será oferecida contra o ex-presidente e os demais investigados. E aí, segundo a Procuradoria-Geral da República, não existe prova de que o Bolsonaro teria utilizado o cartão de vacinação, ou que ele teria mandado, supostamente, o Mauro Cid utilizar o cartão de vacinação. A gente até leu aqui ontem, inclusive, o que diz a Lei 12.850, no artigo 3º-A, se não me falha a memória, que a delação premiada, ela sozinha não funciona como prova. Ela é meio de obtenção de provas. E segundo o Dr. Gonet, não teria materialidade que comprovasse o crime do Bolsonaro. Tanto que saiu até um material também em maio do ano passado, onde está aqui, ó, a PGR pede mais provas e devolve à Polícia Federal investigação contra Bolsonaro. Em parecer destinado a Alexandre de Moraes, Gonet pede complementação das investigações sobre falsificação de registro de vacina. Material publicado na coluna Radar da Veja, assinado pelo Robson Bonin. E aí sai informação na coluna da Bela Megali, publicada na última segunda-feira, onde a Polícia Federal estaria em desagrado com a decisão do Paulo Gonet. Por quê? O doutor Paulo Gonet, quando pediu mais informações à Polícia Federal, ou que a Polícia Federal complementasse as investigações, ele pede que fique esclarecido ali o que se faltava. E vocês vão lembrar que ainda no ano passado, tanto fontes ouvidas por vários portais de notícias, entre eles o próprio Globo e outros veículos da mídia tradicional, quanto o próprio doutor André Rodrigues deixou claro que aquilo que o Procurador-Geral da República tinha pedido para que a Polícia Federal investigasse foi esclarecido e entregue
ao doutor Paulo Gonet. Por isso que muita gente tem dito que o doutor Gonet teria supostamente sacrificado o caso do cartão de vacina, que seria de menor importância, para focar no caso do gabinete do ódio e daquele inquérito que a gente sabe das fake news, focar no roubo das joias sauditas e no caso da trama golpista. Isso me incomoda por demais. Primeiro, que a Constituição diz que todos são iguais diante da lei. E segundo, não é papel do Ministério Público ou da Justiça brasileira, seja lá o que for, determinar qual caso se acha que é mais ou menos importante. Ah, esse indivíduo cometeu esse crime, mas ele não cometeu esse crime do jeito que a gente vai punir perdão, ele cometeu esse crime, mas esse crime que ele cometeu aqui, a punição é menor, então vamos punir só esse crime, não vamos punir esse crime. Não pode ser assim. A lei tem de ser aplicada de acordo com o que está escrito no Código.